a mais pura, a mais desprovida de efeitos. Quer dizer, tecnicamente a gente pode dizer que o contrário de moderno é barroco, rococó, né? Você chega no rococó, é o auge do artifício, né? Do efeito, da elaboração, né? Do rococó, do Renascimento para cá, né? Quer dizer, todo o esforço da arte mundial, da arte ocidental, né? Da arte ocidental, foi se despir dos artifícios, foi se despir. Então, eu acho que o processo de modernismo, ele é um processo de desnudar a linguagem, né? De chegar na expressão mais simples, de cantar como o João Gilberto canta, e é um cantor modernista por excelência, como se estivesse falando, né? Como se estivesse com o som da voz, com a fala, né? A expressão da fala mais cotidiana. Então, eu acho que todo o esforço desse processo modernista foi esse. Então, ele é nosso, né? Como diz o Oswald de Andrade. Só que ele é bárbaro também. Ou seja, ele vem das camadas mais marginalizadas, né? Das camadas que estão... Quer dizer, o modernismo ele está fora da academia, ele é o anti-erudito, né? O erudito é outro, dentro desse conceito que eu estou trabalhando, o erudito é também contrário de modernista, né? Então, e aí, bárbaro, eu gosto dessa expressão, porque era a expressão que os latinos usavam para se referir a quem não era da elite latina, né? Quer dizer, o que é latino? Latino, assim como o samba é da Cidade Nova, né? E de nada além disso. Então, ele carrega esse DNA. O samba, quando é cantado, quando nos anos 60 do século XX, o jazz se apropriou do samba através da bossa nova, o jazz estava carregando o DNA daqueles negros de 1850. Então, o samba tem isso no DNA. Ele é bárbaro, né? Ele, por mais, ele tem esse DNA de quem tá de fora. O latino é a língua do Lácio, né? Um subúrbio de Roma. Não é nada além disso. É um lugarzinho desse tamanho que de tão poderoso, né? Por algum motivo, né? Que aí os historiadores explicam também, né? Quer dizer, como que essa cultura de hoje é um subúrbio de Roma, né? É o Lácio, né? O latim é a língua do Lácio, né? Essa língua, e não esse povo, essa língua dominou o mundo, né? Dominou através dos seus doutores, né? De Cícero, dos seus grandes poetas. Havia uma língua. Essa língua, simplesmente, ela nunca foi falada pelas populações. Essa era uma língua exclusiva da elite do Lácio, né? Da elite desse DNA. Tudo que era fora todas as terras conquistadas, não eram latinos, eram latinizadas, né? Eram conquistadas. Então, eu gosto muito de fazer esse paralelo entre o samba e o latim, porque o São Jerônimo, no século IV, ele fez esse movimento do bárbaro e nosso. Ou seja, São Jerônimo é aquele santo que... eu sou judeu, eu nem conheço a história dos santos direito, né? Ele escreveu... O São Jerônimo, ele era aquele dos leões, né? Ele foi para o deserto, para o norte da África, para o deserto. Era um santo intelectual, né? Um santo... Quer dizer, ele não era santo, né? Ele era um intelectual, ele virou santo depois. Ele era um intelectual que se deu o trabalho, se deu a função de escrever a Bíblia para o povo, com a língua do povo. Ele escreveu a chamada Vulgata, né? A Vulgata é a primeira tradução da língua, da Bíblia, direto do hebraico, do original hebraico e aramaico. O primeiro livro é aramaico, os outros são em hebraico, porque as pessoas simplesmente não entendiam o latim das traduções vindas do grego, né? As traduções clássicas até então. O São Jerônimo, o que ele faz? Ele reescreve a Bíblia pela primeira vez do hebraico para o latim.
Só que ele não é para o latim dos doutores da igreja, nem havia doutores da igreja, mas para a elite latina. Era para o latim falado, para o latim do povo, para o neo-latim. Né? O que é o neo-latim? O neo-latim é o português, é o francês, é o espanhol. Eram línguas bárbaras. Era a apropriação que os bárbaros, os godos, os visigodos, os germânicos, os gauleses, os lusos, os catalães, sei lá, que povos já existiam naquela época. Quer dizer, o neolatim é o latim apropriado por essas pessoas, que eram chamados de bárbaros. Né? E o que São Jerônimo faz? Quer dizer, qual é o grande movimento? Talvez seja por isso que eu vejo em São Jerônimo, e não antes, a origem, o Big Bang do modernismo. Né? Quer dizer, o São Jerônimo ele dá esse passo. Ele escreve na língua bárbara. Para isso, ele cria 600 neologismos. Então, por exemplo, a palavra, sem querer entrar, eu não tenho conhecimento de hebraico para isso, embora eu estudei hebraico com uns 8 anos, na escola, mas só naquela ideia de língua religiosa, não língua para se falar, né? E a palavra Shamaim, por exemplo, que é uma palavra que está no primeiro livro da Torá, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Significa fogo-água, Shamaim, né? É fogo-água. São Jerônimo inventou a palavra céu. É fogo-água. São dois elementos. Se você for literalmente no original hebraico, você está falando de elementos em choque. É isso que São Jerônimo chama de céu. Quer dizer, então, como essa palavra, ele inventa 600 neologismos. Aí eu fico me perguntando, e os exegetas da Vulgata, né? E eu gosto desse nome, Vulgata, é o nome que ele dá. Vulgata é a língua do vulgo, né? A língua do povo. É a linguagem vulgar, a linguagem comum. Né? Então ele escreve nessa linguagem comum. E com esse ímpeto, né? com esse ímpeto de inclusão, né? Primeiro, a intenção dele, que era um santo da igreja, que viria a ser um santo da igreja, era espalhar a fé. Então, é evidente que a noção de céu, de paraíso, né? De lugar para onde se vai depois da morte, né? Que é um fundamento do cristianismo, ele precisava ter uma expressão clara. Né? Eu costumo dizer que o cristianismo ele é um projeto de marketing do judaísmo. Né? Porque o judaísmo ele é algo incompreensível, né? É algo elitista, assim como essa igreja. São elucubrações teológicas e filosóficas muito complexas, mas que encerram questões muito simples, né? Por exemplo, de que depois de morrer você vai para junto de Deus, sei lá, eu não estou querendo entrar em nenhum aspecto teológico, mas existe esse lugar onde se concentra a fé, né? E esse lugar é o céu. E essa palavra foi inventada, quer dizer, esse conceito foi inventado. Então eu acho muito interessante que isso tenha sido feito no século IV e que isso seja a primeira peça literária da nossa tradição neolatina, né? E se hoje o de Andrade estivesse no século IV, ele ia dizer, ó, isso é modernista. Por quê? Porque isso é bárbaro e isso é nosso. Isso é a nossa maneira de falar, está próximo da gente. Então e aí você vai indo, quer dizer, na genealogia que eu fiz, lá naquele trabalho acadêmico que eu fiz em 1988, né? O cineasta Júlio Bressani, eu não sei se vocês conhecem filmes dele, porque é um cineasta tido como maldito, difícil. Eu recomendo, porque o Júlio Bressani, ele tem uma obra ele tem um filme que se chama Tabu. Esse filme ele narra um encontro imaginário entre Oswald de Andrade e Lamartine Babo, promovido pelo João do Rio. Eu acho que vocês já falaram de João do Rio aqui, não? Mas enfim, é um encontro imaginário. O Oswald de Andrade é interpretado pelo Collet, que é um artista de chanchada, né? O Lamartine Babo é interpretado pelo Caetano Veloso. E o João do Rio pelo Zé Leugói, o vilão das chanchadas, né? Então, nesse clima de chanchada, se dá
esse encontro do modernista teórico de São Paulo, aquela gravidade que a gente estava falando de São Paulo, a Semana de 22, que eu acho tão engraçado quando falam da Semana de 22, como se tivesse acontecido alguma coisa na Semana de 22. Eu pesquisei a Semana de 22. Assim, o Villa-Lobos foi vaiado no Teatro Municipal de São Paulo. Estava cansado de dar concertos aqui. Né? Quer dizer, o modernismo já estava na música quando ele foi lançado em São Paulo. Né? Já estava sensualmente espalhado pela... Eu não estou querendo fazer nenhum discurso bairrista de Rio de Janeiro, não. Mas é só porque isso acontece. Né? Quer dizer, assim como o Manuel Bandeira, em 1912, já era modernista, né? Quer dizer, ele já mexia com a linguagem. Mas, enfim, sem querer abrir uma grande digressão em torno disso. Quer dizer, o Júlio Bressani tem esse filme, que é um encontro do Oswald de Andrade com o Lamartine Babo, que é um encontro do modernismo teórico de São Paulo com o modernismo natural e evidente da música carioca, né? Da invenção de língua, da proximidade que o Lamartine Babo representa. Promovido por um cronista como João do Rio, né? Quer dizer, então eu acho que é muito significativo esse filme de 1982. O filme seguinte do Júlio Bressani é Brás Cubas, do Machado de Assis, em que o plano inicial do filme é um microfone entrando num caixão, assim, e tentando, assim como o livro Brás Cubas de Machado de Assis, tentando ouvir a voz de um cadáver, né? O Brás Cubas é um livro narrado por um morto, né? Mas independente disso, quer dizer, você desce de Oswald de Andrade e de Lamartine Babo nos anos 20 do Rio de Janeiro e volta para o Rio de Janeiro de 1880, 1870. O filme seguinte do Júlio Bressani, depois desse, são os Sermões do Padre Antônio Vieira. E aí você volta quer dizer, quem é o Padre Antônio Vieira? Né? O Padre Antônio Vieira, que escreveu os Sermões, talvez seja o primeiro escritor a escrever em português moderno, né? O primeiro grande escritor. Aí você tem o Gregório de Matos, né? Você tem essa geração de gente buscando o que depois de Machado de Assis sofisticaria, né? O Machado de Assis, você pode ler até hoje, ele escreve em português corrente, né? Em português da rua. Assim como Oswald buscava isso, assim como Lamartine, né? Então você está voltando Machado de Assis, até para o Padre Antônio Vieira, que modernizou o discurso político brasileiro, né? Que usou artifícios como trocadilho, como jogos de palavra, como xistes, como piadas, né? Quer dizer, ele introduz isso num ambiente mais inóspito para a língua falada, né? Que é o ambiente do sermão religioso e da discussão política, né? E aí eu quero que vocês adivinhem que depois de Padre Antônio Vieira, sobre quem Júlio Bressani filmou? São Jerônimo. Que em vez de ser o deserto do lado norte da África, do Saara, perto do Saara, ele vai para o interior da Paraíba. E a escolha do interior da Paraíba também é uma escolha muito significativa, né? Porque é no interior da Paraíba que o português, e o Júlio se preocupou com isso, né? É no interior da Paraíba que o português é menos contaminado, né? E o Eduardo Coutinho também, eu acho que eu estou falando muitas referências, mas eu acho que tem algum sentido nisso, que você falou na Paraíba. E o Eduardo Coutinho, ele foi fazer um filme chamado Fio da Memória, né? Se eu não me engano, é o Fio da Memória. Ele foi fazer um filme sem assunto. Ele falou, vou fazer um filme sem tema, sem assunto. Eu quero um filme sobre o que as pessoas vão me dizer. E aí ele procurou e chegou na Paraíba. Acabou virando um filme sobre a morte, né? Sobre a morte por quê? Porque aquelas pessoas não contaminadas pela... o Eduardo Coutinho fala uma coisa muito bonita sobre isso. Ele diz que aquelas pessoas, elas não foram mal alfabetizadas. Não é que elas sejam analfabetas, né? Elas não foram mal alfabetizadas e elas não viram televisão, né? São velhos de 90 anos que não foram alfabetizados, ou seja, não foram mal alfabetizados, e que não foram submetidos a nada vindo de fora. Eles falam um português quase medieval, quase
né? Então, ibérico, né? As festas são ibéricas. Então, não por acaso o Júlio Bressani ambientou a, a vida de São Jerônimo, e aí é um estilo do Júlio, né? De você somar, porque o Caetano Veloso não interpreta Lamartine Babo, na verdade. O signo Caetano Veloso se junta ao signo Lamartine Babo, e isso dá uma terceira leitura, né? Então eu acho muito curioso que tudo isso misturado, né? Quer dizer, mas na verdade o que o Júlio fez e o que eu acredito que seja um caminho para a gente entender o samba, né? Essa busca, essa genealogia da linguagem moderna brasileira, que se dá em termos formais, assim. Eu costumo dizer o seguinte: isso que eu estou falando agora de São Jerônimo, de Machado de Assis, dessa cultura mestiça brasileira, né? Esses frutos dessa mestiçagem brasileira, são o formato de todas essas linguagens que a gente... voltando ao início, que eu estava falando do projeto do MIS, do projeto estruturalista, né? Quer dizer, são traços que distinguem a nossa cultura. Isso é o nosso ímpeto de fazer as coisas. Então, você pega o funk carioca, por exemplo, você já vê batidas de candomblé no funk carioca, né? Quer dizer, isso é o nosso ímpeto. A gente não consegue fazer diferente. Isso está mudando, eu não quero nem abordar isso aqui, é uma coisa também polêmica, mas essa nossa antropofagia, eu nem concordo muito com o termo antropofagia, mas vamos usar esse termo porque é o termo clássico, né? Quer dizer, essa nossa deglutição, né? E que se transforma em outra coisa, é o traço que nos distingue. Isso é irresistível para a gente. Agora, sempre foi de dentro para fora, né? O samba é gestado no Rio de Janeiro. E aí ele recebe as influências todas. A bossa nova, grosso modo, é um samba com influência do jazz, né? O que mudou de uns anos para cá, e aí tem vários motivos, é que o funk é carioca. A gente pega uma matriz que veio de fora, pronta, completa, e aí a gente começa a dar... essa mudança de mão eu não consigo explicar ainda, quer dizer... talvez seja um fenômeno da cultura de massa e um fenômeno natural, né? Quer dizer, vocês entenderam o que eu estou falando, né? Quer dizer, você partia de uma matriz mais gestada aqui, agora você parte de uma... Quer dizer, você começa a abrasileirar. Isso não muda, entretanto, o ímpeto, né? Esse ímpeto de mistura. Eu não gosto de nenhuma dessas palavras. O que eu estou tentando nesse trabalho, que eu estou começando a fazer, e estou dividindo com vocês, essas inquietações, na verdade, porque não é nenhum trabalho pronto. Isso tudo que eu estou falando é tudo palpite meu, por enquanto. Uma pessoa que está aqui falando não devia falar isso, né? Mas isso ainda não foi testado, isso ainda não foi... Eu achei que aqui era um ambiente bom para isso. Porque eu acho que vocês estão procurando linguagens também, né, na verdade. Então, e eu acho que só entender isso, porque esse trabalho que eu estou liderando no MIS, ele é um trabalho coletivo, ele não é um trabalho, não é tudo da minha cabeça. Eu dirijo, eu tenho especialistas e doutor. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu não sei nada disso, eu aprendi, né? Quer dizer, eu não sou linguista, eu não sou historiador, eu não sou nem acadêmico, entendeu? Eu sou um jornalista, um contador de histórias. E para contar essas histórias eu tenho que ir atrás delas, né? Então isso tudo eu peguei fragmentos, como eu peguei no MIS, nesse projeto do MIS. Quando eu vi o projeto pronto, eu confesso que eu fiquei emocionado ao descobrir, na verdade, o que eu estava buscando, que é esse traço. Eu estava conversando aqui fora com alguém, por exemplo, o Carnaval Carioca. Em 1899, a Chiquinha Gonzaga, que era uma maestrina de formação, ou seja, erudita no sentido próprio da palavra, né, uma pessoa que estudou, que sabe, né, ela de brincadeira,
por encomenda de um grupo carnavalesco, e não entenda um grupo carnavalesco como a gente tem hoje as escolas de samba. Eram amigos. Era uma coisa totalmente informal. A brincadeira de carnaval. Falaram, poxa, você não faz música? Você podia fazer uma música pra gente. Aí ela... Hã? O bloco. Rosas de Ouro, né? Era o nome do bloco. E aí ela... O que ela faz? Ela tem uma ideia, né? Uma ideia muito brasileira, muito carioca. Ela pega um gênero consagrado na Europa, que é a marcha militar, a marcha. Usada em hinos, né? Muito popular, muito comum em 1899 e até hoje, né? Todo mundo conhece. E aí ela botou aquelas síncopes, né? Ela botou aquela... Né? "Oh, abre alas que eu quero passar, oh, abre alas que..." Ela criou a marchinha, né? Ela criou a marchinha. Veja só que coisa interessante, né? Quer dizer, que ímpeto é esse, né? Quer dizer, no último carnaval, aqui em Botafogo, saiu um bloco chamado Sargento Pimenta. O que o bloco Sargento Pimenta fez? Pegou a música dos Beatles, como ela é mesmo, a música dos Beatles, e fez em marcha, fez em frevo, fez em samba, né? Fez em Ijexá, fez nos gêneros carnavalescos de hoje. Quer dizer, essa constante reinvenção, que na verdade é a mesma coisa, né? Quer dizer, é o mesmo ímpeto. Então, descobrir esses traços é a nossa missão lá, entendeu? E o traço principal, a meu ver, da cultura carioca, quer dizer, é o samba. O samba é a expressão mais bem acabada, mais... Por que eu estou falando isso? Porque o samba, o Rio de Janeiro, até 1888, quer dizer, eu acho que a data mais importante da história do Brasil, quer dizer, a gente não devia comemorar 7 de setembro, a gente não devia comemorar 15 de novembro, a gente não comemora o 21 de abril, né? 22 de abril, desculpa. É que eu fiquei na marchinha do Lamartine Babo, que erra, né? Ele fala, o Brasil nasceu em 21 de abril, é 22 de abril. A grande data do Brasil, e mais ainda do Rio de Janeiro, é o 13 de maio de 1888. Quer dizer, o que acontece no dia 13 de maio de 1888, todo mundo sabe. Mas o que evidencia, que aquele processo que começou em 1840, de chegada de negros livres e de negros escravos, nesse lugar que Dom Pedro II mandou chamar de Cidade Nova, de onde saíam os trens que foram colonizar a cidade do Rio de Janeiro, na sua porção norte. No dia 13 de maio de 1888, essa cidade foi percebida, né? Ela foi, digamos... É claro que a abolição ela tem milhões de problemas, né? Do jeito que ela foi feita. E milhões de qualidades também, né? Mas a cidade que era invisível, que não existia, ela passa a existir. Para o Brasil isso é muito importante. Agora, para o Rio de Janeiro isso é dramático. Quer dizer, o que aconteceu? O Rio de Janeiro, que era uma cidade branca, portuguesa, ele se torna uma cidade negra de uma hora para outra. E cidade negra em que sentido? No bom sentido, ou seja, a cultura negra começa a se embrenhar, literalmente, quer dizer, por isso que eu acho bonita a história do trem e dos morros, né? Quer dizer, literalmente ela começa a se espalhar pela cidade, a cultura negra, não é nenhuma, é a cultura negra do Rio de Janeiro. E começa a ser, ao mesmo tempo que ela começa a se espalhar, ela começa a ser segregada. Então, quer dizer, o que as favelas viriam a ser 100 anos depois, né? Esses guetos, né? Que são os guetos do Rio de Janeiro, as favelas e muitos subúrbios, né? As pessoas foram comemorar na rua. Isso é uma outra coisa que a gente aborda. Você está falando coisas que a gente aborda. Quer dizer, essa vocação do Rio para a rua, né? É inaugurada aí também. Quer dizer, era muito tímido antes, né? Então, mas o que eu acho curioso é essa importância positiva e negativa para a cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, se o Rio hoje é a cidade violenta que é por causa disso. Se o Rio é a cidade criativa que é por causa disso. Quer dizer, isso funda a cidade e isso espalha essa cultura.
Quer dizer, e essa música, por isso que eu digo, a criação carioca por excelência, o samba é a criação carioca por excelência. E vou dizer mais, quer dizer, eu só estou falando coisas polêmicas aqui, eu não sei como não tem ninguém gritando aqui. Porque eu estou falando coisas muito... que se eu for falar isso no movimento negro, por exemplo, isso vai dar polêmica, como já deu várias vezes. Polêmica no bom sentido, né? Quer dizer, que cada um tem a sua, né, a sua... E é bom que dê mesmo, né? É bom que a gente debata isso. Mas outra coisa importante do samba, quer dizer, além de ser a música desse lugar e dessa gente, o samba é uma música... Eu vou falar um negócio muito chato agora de falar. O samba é uma música europeia, né? O samba é uma música tonal. Não existe música tonal na África. Tonal. Não, musicalmente. O samba é uma música estruturalmente, formalmente europeia. O Pixinguinha, quer dizer, os fundadores do samba, os formatadores do samba, o Pixinguinha, ele era o famoso, esse personagem típico, né, das nossas artes, o famoso filho da empregada. Ele é o filho da empregada, por isso ele estudou piano, né? No ambiente dele, ele não estudaria música. Ele continuaria a fazer a música ritual. Então, o samba, o samba deixa de ser uma música europeia muito depois. Não só com a Clementina de Jesus, né, que traz de volta origens do samba desconhecidas. Só acabar aqui já te passo. Quando o Baden Powell e o Vinícius de Moraes, eu posso até mostrar exemplos para vocês, mas eles fazem os afro-sambas. O que é o afro-samba? O afro-samba é uma primeira parte modal, que aí sim é uma música africana. As músicas africanas, elas seguem essa linha, essa escala modal, que não tem... A tonal é aquelas mudanças de tom, é a música como nós conhecemos, né? É a música. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? As tonalidades, os bemóis, os sustenidos. Eu também não sou músico, então eu não vou ensinar teoria musical aqui. Mas a música tonal é essa música que vem de bar até o samba, né? O que o Baden Powell faz nos afro-sambas é pegar a primeira parte, e não por acaso ele vai pesquisar em pontos de candomblé, em capoeira, em música da Bahia, né? Em gravações folclóricas, né? E aí ele desenvolve a segunda parte tonal. Ao fazer isso, o Baden Powell e o Vinícius de Moraes, quando eles fazem os afro-sambas, eles estão praticamente... Eu usei uma metáfora grave uma vez, quase... Eles estão reproduzindo o Big Bang da música brasileira, né? Eles estão na chamada raiz, e eles estão mostrando como essa raiz antropofagicamente se transformou no que a gente chama de música brasileira, esse híbrido, né? Esse híbrido, essa miscigenação, essa coisa mestiça, né? Que de fato é a música. Mas se a gente for pensar que o samba é uma música europeia, e depois eu quero desenvolver mais um pouco isso, mas tá até na hora das perguntas. Eu estava esperando realmente isso, assim, que você falasse da Tia Seata, do Heitor dos Prazeres, do senhor, e sobre aquela formação do samba, né? Que eu não sei que ano é o afro-samba, mas eu assisti um filme, por exemplo, Rocinha 77, que tem um grupo e tem saxofone, e tem uma coisa assim de sopro. Eu queria que você pudesse aprofundar um pouco nessa época ali da Tia Seata, né? O que aconteceu? Então, o que é a Tia Seata? As tias, né? Elas não foram muito o que a gente pensava, o que o mito, né? Hoje o próprio Ney Lopes, eu não sei se vocês acompanham essa pesquisa do Ney, é muito interessante, né? Para muitos a Tia Seata era meio bandida, sabe? Era meio a Tia Seata especificamente, tá? Elas viviam numa marginalidade, né? Que muitos... Outro dia eu achei a única foto do Brancura, que o nome já diz como ele era, né? Ele era muito negro, né? Por isso chamavam ele de Brancura. O Brancura era ladrão.
A única foto que tem é uma foto dele preso. Além de ser um grande artista. Quer dizer, para a gente entender, isso é importante para a gente entender, de quem que a gente está falando. Quer dizer. Então, a gente está sempre numa fronteira entre a marginalidade que diz o seu nome e a que não diz, né? Quer dizer, é por isso que eu falo que é importante a gente entender, quer dizer, essas casas, a Cidade Nova, era esse ambiente de limite entre o ilegal e o legal, e é desse ambiente que sai o samba. O esforço do samba é de se, como se diz, se tornar digno, né? Se tornar aceito. Então o senhor, quer dizer, sobretudo, o senhor era pianista. O Pixinguinha tem essa formação musical, escrevia, era maestro. Então o que eles fazem? Eu falei isso, deu tanta polêmica, mas eu quero que vocês me entendam. Muito. Não, porque eu vou falar isso de novo, isso já deu polêmica uma vez, foi o seguinte. Depois eu vi um cara na televisão falando, mas como é que ele disse isso? Sem defesa, sem defesa. Eles embranquecem o samba. Certo? Ou seja, eles formatam o samba para a dança de salão do Rio de Janeiro daquele tempo, para as polcas, para o machixe, para os tanguinhos. Isso acontece também na Argentina, isso acontece em Portugal, isso acontece em vários lugares. Quer dizer, o tango é resultado disso, o fado é resultado disso. Isso não é um fenômeno tipicamente brasileiro, mas há esse período de legitimidade. Então, o que vai acontecer na história do samba, o samba ele vai se tornando cada vez mais primitivo. Isso é muito interessante. Isso é um tema de um capítulo de um livro que eu estou lançando mês que vem na Bienal, que é um livro sobre gêneros brasileiros. Não é um livro. O samba é um dos gêneros, né? O samba, paradoxalmente, ele vai ficando mais jovem. Nos anos 20, ele ganha esse formato. É isso que eu estou chamando de ser embranquecido, né? Ele era uma manifestação, uma expressão ou ritualística, religiosa, ou de festa, mas ele era uma expressão pura. Ao se transformar em expressão artística, ele se dá pela via das orquestras, das bandinhas, das casas de dança de salão, das gafieiras, né? Dos dancings. E logo depois do rádio e do disco, aí é dramático. Aí chega um sujeito chamado Noel Rosa. Aí o Noel Rosa, eu posso dar aqui centenas de exemplos do Noel, centenas. Mas eu vou dar um que eu acho muito significativo, ou melhor, dois. Um é o X do Problema. Vocês conhecem esse samba? Nasci no Estácio, fui educada na... Agora, esquece o samba. O X do Problema é uma expressão que só alguém que foi à escola, só faz sentido para quem foi à escola. O X do Problema é uma expressão, ainda que usual, erudita. Ao fazer assim como outro dia eu vi uma marchinha do Noel e do Donga. O Donga, fundador do samba, né? Posso até tocar para vocês aqui, eu tenho aqui, mas... Você vê o que é do Noel, o que é do Donga. O do Donga o Donga fez a primeira parte. As segundas partes, você vê que são do Noel. Por quê? Porque o Noel fala assim, eu fui à porta do Sion pegar as filhas do almirante para beber vinho quiante lá para as bandas do Leblon. Quer dizer, um cara que faz uma rima de quiante com almirante, quer dizer, o que o Noel está fazendo? E aí o Noel começa a ser o discriminado, né? Essa polêmica toda do Noel, o Noel tinha que se reafirmar num meio que não era o dele, né? Eu não tenho medo de bamba, na escola de samba eu sou bacharel, né? Porque ele é o letrado, ele é o branco, ele é a classe média. Então, esse momento dramático
ao mesmo tempo que o Noel tem esse lado que foi chamado de racista por muita gente, né? Teve aquela discussão recente do Caetano, vocês acompanharam isso? Sobre o feitiço da vila, né? Que o Noel fala que a vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem, né? Quer dizer, você tá tirando as características da religião. Quer dizer, é um samba, mas não é o samba desse pessoal. Quer dizer, não é racista, isso não é racista, mas você pode fazer uma leitura racista disso. Mas eu acho que o que o Noel está fazendo é essa dramática incorporação do samba pelo resto da cidade, entendeu? O Noel ele realiza isso. E aí eu só vou abrir rapidinho, mas o que eu estou querendo dizer é que todo o movimento do samba é se despir desse, eu estou sempre entre aspas, tá? Desse embranquecimento original. Então você chega nos anos 60 e eu desafio vocês, o maior conhecedor de samba aqui, a me falar de um samba até os anos 60 que falasse em partido alto. O partido alto é matriz do samba, é origem do samba, o ritmo e a forma. O samba, antes do Noel, antes dessa geração, ele era um refrão com versos improvisados. Ele passa a ser escrito, ele passa a ser letrado por essa geração, que precisava gravar o disco, que precisava fazer o show, né? Precisava cantar no rádio, precisava formatar. O samba não era formatado assim como o partido alto não é. O partido alto só vira moeda corrente no samba com Candeia, no final dos anos 50. Quer dizer, Candeia, que era um político, né? Que era além de um artista, ele tinha uma militância muito clara, né? Dentro do movimento negro e dentro desse resgate de um samba não influenciado pelo mercado, né? Quer dizer, então ele volta é nesse sentido que o samba demora 20 anos, e aí depois chega a Clementina de Jesus, né? E aí chega os afro-sambas, e aí chega esse moderno samba, quer dizer, o pagode, quer dizer, quando a gente fala do pagode hoje, o pagode é esse tipo de samba popular, filho do Partido Alto, do Candeia dos anos 50, do Martinho da Vila dos anos 60, né? Então o samba volta ele volta a ser expressão de novo. É claro que eu estou fazendo isso com tintas muito... a gente nem tem tempo de detalhar muito isso aqui. É um processo muito, muito amplo e com muitos detalhes e muitos caminhos. Você Meu Deus. falou... Se organizem Falou, por favor. Falou de Tia Seata e de Clementina, de Tia Seata. E falou também que, acho que na segunda metade lá do século XIX, que tinha uma certa liberdade, não foi isso? Porque tinham negros forros e que vinham da África, né? E a formação do samba está mais ou menos por aí, não é? Então, nessa época a gente sabe que também haviam muitas mulheres negras que eram forras, libertas e que tinham, transitavam pela cidade geral, que tinham uma liberdade excepcional, até comparado com outras mulheres, vamos dizer assim. A minha pergunta é a seguinte: essas mulheres têm alguma informação delas na construção desse samba e que nós não ouvimos falar de forma nenhuma, né? Até então, a Clementina, que é muito conhecida, e Tia Seata. Você tem alguma informação sobre isso? Não, então, escuta, a tia Seata e a tia Bibiana e a tia... São muitas tias, né? Elas são baianas, né? Elas são baianas do Recôncavo. E elas trazem aquela informação musical das chulas, né? Dos sambas de roda, do candomblé. O que é importante que elas são livres é porque vocês sabem melhor que eu isso, né? Quer dizer, você tem duas influências grandes das culturas africanas no Brasil, né? Dois movimentos grandes. Tem um movimento que veio com os escravos, já no século... Eu também não sou historiador, tá? Eu ouvi falar disso tudo. Já no século XVI, século XVII, então, que é uma influência banto, né? Que está muito enfronhada na nossa cultura, a ponto da gente não reconhecer mais, né? A nossa bunda, né? A nossa babá, todas essas palavras que são da língua brasileira, a gente nem reconhece como africanas mais.
O segundo momento é o momento do século XIX, que é um momento da chegada dos escravos, ou de escravos forros, os últimos, né? Ou africanos livres, né? Comerciantes, que é uma influência mais iorubá, né? É mais do norte da África. Tem vasta bibliografia sobre isso, tá? Então, a diferença é o seguinte: a Tia Seata é dessa corrente iorubana, né? Por que ela é mais, digamos, sofisticada? Porque ela é livre. E ela é composta por profissionais e por religiosos. Então, tudo que é de candomblé, tudo que é de culinária, tudo que é dessa cultura que hoje a gente reconhece muito como a cultura afro-brasileira, é iorubana. Esses conhecimentos, né? Conhecimentos, tudo que é conhecimento, né? Em compensação, essa mais profunda, essa que veio com os escravos das primeiras levas, né? A gente não percebe. A Clementina é dessa primeira leva. A Clementina ela é de Valença. Ela é de escravos, escravos mesmo, né? Quer dizer, digo, mais não literária, entendeu o que eu quero dizer? Não política, não literária, não letrada. Eu não sei a origem específica da Clementina, eu acho que sim. Mas eu estou falando desses dois grandes movimentos. Quer dizer, existe esse movimento que veio dar no samba, ele é a junção dos dois, né? Tem esse lado mais culto, digamos assim, mais... vocês entendem o que eu estou falando, né? Quer dizer... Então, o jongo é desses escravos velhos, do Sudeste. O jongo, o caxambu, o calango... Era batucada e... Se a gente for entrar na história do samba com detalhes, que não é o caso aqui, você vai chegar nessa dicotomia, né? Entre um samba mais, digamos, primitivo, mais percussivo, mais de trabalho, né? Mais da festa, e esse samba, é o vício de linguagem, né? Mas essa música da expressão religiosa, da expressão de cultura, né? Quer dizer, então essa junção, é por isso que eu falo que isso ser gestado no Rio de Janeiro. Eu não conheço nada igual como um movimento de criação artística gestado no Brasil. Quer dizer, você não tem, eu não conheço. Se alguém tiver alguma notícia, quer dizer, deve até, por exemplo, na Bahia isso não aconteceu. A música baiana, ela ficou muito presa até praticamente 30 anos atrás, há uma música de festa, há uma música ritual, há uma música desses blocos que eles chamam de afro, né? Muito mais ritualístico, muito mais no âmbito de uma criação mais coletiva, né? Ele só evoluiu para o artístico muito recentemente. Evoluiu no sentido, não estou falando que é melhor, não. Só deu esse passo da expressão artística. Tem que ser muito cuidado ao falar essas coisas, porque eu estou fazendo muitas aproximações. Eu não queria que vocês saíssem por aí dizendo que eu acho que o samba é música de branco. Porque não é. Eu só estou dizendo que estruturalmente ele buscou essa expressão. E depois ele foi se despindo dela, né? Quer dizer, hoje não faz mais sentido falar isso que eu estou falando, porque hoje os negros vão à escola, né? Hoje estudam música. E isso não era regra, né? Então a expressão mudou totalmente. Então, hoje nós conhecemos a música africana, né? Como toda arte moderna, né? O samba, como toda expressão moderna, ele é híbrido, espúrio, né? Ele é sujo, ele é o samba dele. O samba dele é puro, né? Quer dizer, isso que ele quer defender a forma dele. Não, mas o samba... Não, aí são outras coisas. Na Bahia, o primeiro sambista da Bahia chama-se Dorival Caymmi. Não havia samba antes na Bahia. Você tem samba de roda, você tem outras... Estou falando de samba... Não, mas não foi isso. Isso já está... O samba, como nós o conhecemos, ele é carioca. Ele tem uma origem baiana, mas tem outras origens. O jongo não é baiano. Cara, o primeiro registro, o primeiro samba é impossível dizer. Eu acho, na concepção moderna, modernista de samba que eu defendo, eu acho que o primeiro samba é o Se Você Jurar, de 1926, do Ismael Silva e do Newton Bastos, no Estácio, 1926. É o samba, veja só, é o samba como nós o conhecemos, é um samba com refrão, segunda parte, escrita, tá? Desenvolvendo a primeira,
a segunda desenvolvimento da primeira, tanto musicalmente quanto literariamente, entendeu? É um samba coloquial, do cotidiano, não é dançante. O Pelo Telefone é um machixe, né? É por isso que eu falo, quando você fala assim, o Pelo Telefone é o primeiro samba. Ele foi chamado de samba, mas ele é um machixe. É isso que eu estou falando, a primeira gravação que ganhou no selo o nome de samba. Embora não seja samba. É isso que eu estou falando. Por isso que eu acho que eu não deixei claro uma coisa aqui, no que eu estou falando. É o seguinte, o samba, antes de 1925, 26, o samba era um lugar e um grupo de pessoas. Eu vou ao samba. Ou seja, você vai em algum lugar ali da Cidade Nova, ouvir uma série de manifestações musicais, religiosas, festivas e etc. Tudo que está ali era chamado de samba. Igual você vai ao pagode hoje. Igual você vai ao forró. Entendeu? O forró não existe. O forró não é nada. Forró... Sim, não, é um lugar. Então, por exemplo, Noel Rosa, quando ele fala eu não tenho medo de samba na roda do samba, é porque ele é de fora do samba. O Noel é de fora. Ele tá tentando entrar. Por isso ele é tão violento, né? Por isso ele é tão provocador. Às vezes até confundido com racista, sem ser, porque o movimento que o Noel fez foi justamente antirracista, né? O Noel, ele subia os morros, né? Ele foi parceiro de todos os... Então, o discurso racista, pseudo-racista, é um discurso provocador, irônico, né? Porque a ação dele é uma ação de não reconhecer raça, né? Ou seja, não racista. Você não... Então, é nesse sentido. Mas é esse movimento, quer dizer, o samba era um lugar. Então, toda a expressão desse lugar era chamada de samba, assim como o pagode. Assim como o forró. O forró, você vai no forró, você vai ouvir baião, chachado, xote. A música forró não existe. E não fizeram. No samba fizeram. Uma música chamada samba, com um formato que qualquer brasileiro reconhece, né, como samba. Professor, por que o forró não existe? Porque forró é uma festa, é um nome de é uma festa. Professor, No forró, você não tem uma música chamada... Eu não estou falando que não existe, estou falando que não é uma música. Assim como salsa não é uma música. Quer dizer, a salsa, ela engloba a rumba, o som, a habaneira, entendeu? Aí, os americanos adoram dar esses nomes, então eles criaram a salsa. No caso do Nordeste, tem esse forró. Então, você quando fala forró, você não está diferenciando o que é shot, o que é chachado, o que é baião, o que é rancheira. Aí são aqueles mitos da... professor. Não, é o seguinte... Eu não sou professor. Não, é o seguinte, que eu já ouvi uma discussão de que o samba não teria nascido na casa da Tia Seattle, no centro da cidade, mas que ele teria nascido na festa da Penha, etc. e tal. Então eu queria saber, colocar um pouco de lenha nessa fogueira, eu queria saber, afinal, onde que ele nasceu e qual é a história da festa da Penha para o samba, afinal de contas. Então, e se tem alguma relação, né? Total relação. Qual é? Total relação. O que eu estou falando é exatamente isso. O samba é a manifestação, o samba como nós conhecemos é a manifestação é a formatação dessas formas de expressão gestadas na casa da Tia Seata, das tias baianas, mas também em outros ambientes. Mas então, quando ele chegou na Penha, ele já tinha nascido ou não? A Penha era uma festa em outubro, ainda é, né? Ainda é. Não é outubro? Outubro, eu acho. Não, isso que eu estou falando. A festa da Penha, ela foi escolhida pelos cantores, compositores, era quase como um festival. É lá que eles iam mostrar o samba, sobretudo os sambas de carnaval, que iam para o carnaval. É uma data boa, né? Outubro, né? Aí você começa a divulgar as músicas do carnaval. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o samba profissional, o samba como nós conhecemos, o samba moderno, esse que eu estou falando, sim, ele obteve grande popularidade na Festa da Penha. Mas ele não foi criado na Festa da Penha. Ele foi criado, isso que eu estou falando, pelos filhos
e netos das tias baianas, das escravas vindas do interior. É um lugar. A Penha é tão importante. A Penha é tão importante quanto o rádio e o disco e o cinema, entendeu? A Penha é um lugar, mas aí sim, na Penha, na festa da Penha, era já esse samba que a gente conhece. Não era mais aquelas é de 1927, 28 para cá, entendeu? É importante a gente não confundir esses dois momentos, entendeu? Sim, Pedra do Sol é na mesma região, exatamente, Cidade Nova. Toda essa grande região da Cidade Nova. Gamboa. Então, a Pedra do Sal, ela está perguntando da Pedra do Sal, né? A Pedra do Sal é o ambiente dos escravos do Rio de Janeiro. É uma terceira corrente muito antiga no Rio de Janeiro, né? Mais antiga que os baianos, mais antiga que o... Enfim, mas é nessa mesma região. É um caldo de cultura, é isso que eu quero dizer. Quer dizer, com elementos muito fortes baianos e rurais, né? Então, eu acho que esses dois elementos são elementos que a gente consegue distinguir, né? Então, a gente consegue distinguir o candomblé, o samba de roda e aquelas outras expressões baianas, tipo chulas, né? A chula raiada. A chula raiada, para muita gente, é a origem do samba. Ou o jongo é a origem do samba, que é do interior. Então, a gente consegue distinguir no samba moderno esses elementos antigos, entendeu? Outros elementos não. Então, mas no fundo... Espera que ele queria falar. Eu também. Eu aqui, ó. Você está querendo falar há um tempo, né? Mais uma vez aqui. É o samba, com essa força de cultura que a gente está falando aqui, a respeito da síncopa novamente. Você acha que isso interfere ou interferiu na forma do carioca falar, por exemplo? Gente, eu acho que o contrário, certamente. O contrário. A forma do carioca falar certamente influenciou o samba. Quer dizer, eu defendo essa ideia de que o samba é modernista. Se ele é modernista, ele busca a língua cotidiana. Então, você pega, por exemplo, o Noel, para citar o Noel de novo, né? Tarzão, filho do alfaiate, um samba do Noel. Ele fala, quem disse que eu era forte, nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro, e eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside num... Aí vai, enfim. Você vê a língua que ele está usando. Tipo, eu queria ser pandeiro para sentir o dia inteiro a tua mão na minha pele a batucar. Saudade do violão e da palhoça. Coisa nossa, muito nossa. Ele está buscando... Não, eu estou falando o contrário, certamente. Que o jeito do carioca falar formou o samba, isso não há dúvida. Que o samba, isso é uma teoria erudito, né? Um samba que o Paulinho da Viola faz, um samba que o Chico Buarque faz, que o Baden fez, né? Que o Moacir Santos fez, né? Quer dizer, a polêmica do que eu falei, eu escrevi a biografia do Moacir Santos. E nessa polêmica eu dizia, nessa biografia, eu dizia que o Pixinguinha embranqueceu a música brasileira, o Moacir Santos, 20 anos depois, enegreceu de novo. Então, os dois maestros, eles tinham a mesma formação. Eles eram músicos de sopro, músicos de banda, ou seja, com essa criação tipicamente brasileira de banda militar, né? De origem, que é a origem da música brasileira é a banda do Corpo de Bombeiros, do maestro Anacleto de Medeiros, mulato aqui da ilha de Paquetá. Então, a origem da música brasileira, da música popular brasileira, é essa figura. Porque, não por acaso, militar, né? Porque as Forças Armadas, né, e o Bombeiros e o Exército, era o único lugar onde esses negros libertos tinham oportunidade de ingressar, né? Não exigia escolaridade, né? Então, muitos desses escravos entraram para as Forças Armadas, né, em geral. E os músicos nesse grupo de pessoas que escolheram esse caminho como meio de ascensão social, né, tiveram nos bombeiros e no exército essa educação musical de banda. Então,
Por isso esse negócio do instrumento de sopro, né? Essa coisa da banda, né? Da banda, que é a base da música brasileira no Rio e no Nordeste, né? Então, o que aconteceu? Era a minha tese nesse livro sobre Moacir Santos. O Pixinguinha, ele formatou a música brasileira. Ele escreveu a música brasileira. Em outras palavras, ele embranqueceu a música brasileira. Então, ele é o nosso clássico. O Pixinguinha é o que a gente pode chamar de o clássico da música brasileira. O Moacir Santos, ele fez o caminho oposto. Ele incluiu tudo aquilo que o Pixinguinha tirou. Toda aquela percussão, ele e outras pessoas, eu estou usando ele como símbolo, né? Ele enegreceu de novo. Aí a obra-prima dele são as 9 coisas afro-brasileiras. Elas são muito conhecidas como coisas. Ele lançou um LP em 1964, chamado Coisas. São 9 peças para banda, que são referência como música sofisticada no mundo inteiro, até hoje, né? E essa música, o subtítulo era Afro-Brasileiras, era Coisas Afro-Brasileiras número 1, número 2, número 3, número 4. Quer dizer, ao fazer isso, ele retoma esse arco, né? Ele fecha esse arco, digamos assim. E aí eu digo que o Moacir Santos é um moderno, na medida em que o Pixinguinha é clássico, né? Então, e é evidente quando eu falo com ironia e com provocação de que o Pixinguinha embranqueceu, na verdade ele estava fazendo subliminarmente, né? Ele estava, na verdade, trazendo toda a música negra para a música brasileira. Tudo que nós temos de swing, de síncope, de bossa, né? Que é isso que distingue a música brasileira, né? Quer dizer, o samba como eu disse para vocês, samba é uma música europeia, mas vai tocar samba na Europa? Não toca. Não toca por quê? Porque não entende a síncope. A síncope estava na África. A síncope estava na África. Então, nesse sentido, por isso que eu acho que antropofagia é uma palavra muito pobre para definir esse processo. Muito gasta e não dá conta. Então, enfim, é isso um pouco Então, essa gestação do samba como uma linguagem moderna carioca. E aí a gente pode até falar numa outra oportunidade de como isso se transformou. Primeiro na música brasileira, por excelência, né? O samba é a música, talvez seja a única música nacional, né? Que seja cultivada, né? E feita no Brasil inteiro. E é como o mundo vê o Brasil, né? O Brasil é o país do samba, né? Então ele tem essa musiquinha da cidade nova, dessas populações, dessa mistura de populações, que passa por esse processo de aceitação social. E que o Pixinguinha, vamos tratar ele como, e o Noel Rosa, né, do lado mais literário, né, são os formadores, os formatadores, e o Moacir, toda essa geração, aí eu falei de Candeia, falei de Martinho da Vila, né, falei de Paulinho da Viola, quer dizer, esse processo todo, eu não vejo outra forma original brasileira, moderna, outra forma semelhante. Por isso que eu digo, o samba é a grande criação dessa cidade e desse país. Eu queria que você desse uma pincelada rápida, porque a questão, não sei, é instrumental, mas assim, o Geraldo Pereira e o Wilson Batista, eles foram importantíssimos como questão de afirmação, né? Queria que você falasse sobre isso. E, se fosse possível também, eu queria ressaltar, dizer aqui, que eu acho importantíssimo, se puder falar alguma coisa também, eu acho fundamental a importância do Cacique de Ramos, do Fundo de Quintal, que os caras inventaram instrumentos, escrevem poesias, todos eles, Arlindo Cruz, todos eles, Almig Neto, e assim, nessas discussões, eles meio que, não sei se porque eles ainda estão vivos, né, mas eles sempre ficam de fora, né, e é um outro momento, o pagode, eu sei que no meu livro não ficaram de fora, não, é sobre isso, exatamente sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tratei daqui dos grandes traços, entendeu, dos grandes movimentos. O Geraldo Pereira, a gente pode seguir... fazer uma historinha rápida, tá? O mais rápido que eu conseguir, juro. Eu sei que eu estou me estendendo, não devia, mas o samba, existe um encontro mítico no samba.
que é fundador do samba, no final dos anos 20, que acabaram gerando as escolas de samba, que é o Ismael Silva, o Cartola e o Paulo da Portela. E outros, tá? E outros. Eu quero pegar esses três, porque eles são famosos, são muito conhecidos, né? E são grandes artistas, se tornaram grandes artistas. Esses três, o que eles faziam? Eles faziam a ligação, por serem artistas, eles estavam no ambiente de rádio, no ambiente de gravadoras, dos cantores. O que eles faziam? Eles faziam a ponte. Eles são a ponte daquela cultura que eu falei para vocês da Cidade Nova, das tias, dos escravos, dos maestros de banda, né? Com o mercado, com o mundo, com o poder, né? Eles lidavam com autoridades, né? Tem a famosa história do Heitor dos Prazeres, né? Que foi preso com o pandeiro, e foi preso porque estava com o pandeiro, porque sambista era vagabundo, foi preso. E aí ele estava indo para a casa do Rui Barbosa, ou para a casa do... Estava indo para a casa de um cara desses. É o Rui Barbosa, né? E aí o Rui Barbosa escreveu, ó, o portador deste instrumento, escreveu no pandeiro, o portador deste instrumento é um grande artista. Não é um vagabundo, apesar do instrumento, apesar de portar um instrumento. Então a gente está falando desse ambiente. É o que eu te falei, muitos sambistas eram ladrões, bandidos, estavam presos, entendeu? De fato eram. De fato a gente vivia num terreno muito próximo da marginalidade. O Ismael Silva foi preso por assassinato passional, tudo bem, mas foi preso, entendeu? Você estava vivendo um ambiente muito promíscuo ainda, muito ainda perto desse período da escravidão, muito ainda sem... Exatamente, exatamente. Agora, diferente, porque hoje tem consciência, hoje tem... eu acho muito diferente o discurso. Agora, o tipo de gente, digamos assim, que a gente está nessa fronteira, entendeu? Alguns vão para um lado, outros vão para o outro, né? Mas o diálogo entre eles sempre acontece, né? E já acontecia. Então, esses caras faziam esse discurso. O Geraldo Pereira e o Wilson Batista, você vê como eu faço digressões absurdas, né? Não sei por que eu falei disso, era para falar do Geraldo Pereira e do Wilson Batista. Eles já não são desse período heróico. O Wilson Batista e o Geraldo Pereira já eram artistas. Quer dizer, o Geraldo Pereira, o Wilson Batista foi o maior maconheiro que se teve notícia no Rio de Janeiro. E isso está na biografia dele. E ele apresentou maconha para a música brasileira. Para você ver. Só que ele não era traficante. Ele não era traficante. Agora, o Geraldo Pereira era, né? O Geraldo Pereira era traficante. Ele era motorista o emprego dele era motorista da Conlurb, não era Conlurb na época. Então ele aproveitava essa condição de lixeiro. Ele aproveitava essa condição para passar... Então você vê, mesmo eles, que eu falo, não são do período heróico, em que a marginalidade era tão evidente, já eram artistas considerados como tais. O Wilson Batista, que morreu em 1968, né? Ou seja, ele veio bem para cá, né? O Délcio Carvalho, o Wilson Batista é nascido em Campos. Você vê a Clementina de Valença, são herdeiros desses escravos, né? O Wilson Batista é de Campos. O Délcio Carvalho, parceiro da dona Ivone Lara, ele é de Campos também. Ele veio para o Rio de Janeiro e quem cuidava dele era o Wilson Batista. A família dele entregou ele para o... Olha que responsabilidade, né? E o Délcio me diz que o Wilson Batista cuidava da alimentação dele, Ele era um homem responsável, entendeu? Ele era um... Não chegou a ser pai de família, mas era quase um pai de família. Um profissional, um artista, entendeu? Tinha contratos com gravadora, com editora, editava as músicas, lidava com os cantores. Quer dizer, não tem nada a ver com essa turma do início, entendeu? E eles já fazem um samba muito mais profissional, né? E eu acho que um terceiro momento que não deve ser desprezado, já que a gente está nessa evolução, eu acho que é a figura do Zequete. O Zequete, ele talvez seja o primeiro desses caras, de fato, a ter um pensamento profissional. E não por acaso ele escreveu um samba, ele tem vários sambas importantes, né? O mais importante deles é o do filme Rio 40 Graus, que é A Voz do Morro, né? Em que ele afirma com todas as letras: eu sou o samba, a voz do morro, sou eu mesmo, sim senhor.
E eu costumo dizer, não veio ninguém para contradizer, né? Isso foi aceito, o samba é a voz do morro. Eu sou natural aqui do Rio de Janeiro. Você vê que tudo que eu disse ele resumiu. Só que ele escreveu um outro samba. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Ele já conta, inclusive, a coisa da difusão, né? Então ele já resume tudo essa besteira que eu estou falando, ele fala em 2 segundos. Só que ele tem um samba que eu acho que faz justamente a ponte entre o samba antigo com o samba moderno, que é a Negadina. Vocês conhecem esse samba? Que é a primeira parte... Eu não vou cantar. Eu tenho até aqui, mas a primeira parte do samba é um samba sincopado. A primeira parte do samba ela é um sincopado tipo Geraldo Pereira. Ele fala, Dina subiu o Morro do Pinto para me procurar, não me encontrando foi ao Morro da Favela com a filha da Estela para me perturbar. Mas eu estava lá no Morro de São Carlos quando ela chegou, fazendo escândalo, fazendo quizumba, dizendo que mandou meu nome para Macumba. Isso é a primeira parte, que é típica do samba dos anos 40, né? Estampa Geraldo Pereira, meio moleque, né? Aí entra a segunda parte. Só porque faz quase uma semana que eu não levo uma grana para nossa despesa, ela acha que minha vida é uma beleza, eu dou duro no baralho para poder viver. A minha vida não é mole, não. Entra em cana toda hora sem apelação. Eu já ando assustado e sem paradeiro, sou um marginal brasileiro. Já é o samba dos anos 60. Já é a noção já é a leitura do samba. Já é uma interpretação do samba, que o Zequete, como intelectual orgânico, como ele faz, entendeu? Então, eu acho esse samba muito significativo disso tudo que eu estou falando, na verdade. Isso tudo eu poderia... Eu vou fazer isso, eu vou fazer uma trilha sonora dessa história.